Hoje nós temos aqui o tema valores essenciais. Amém. Tá? E está em Mateus 7,12, que fala assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está em Mateus 7,12. No primeiro sermão, lembrando no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele joga luzes sobre a principal ênfase de Jesus, os valores. Jesus sabia que a sua primeira tarefa seria providenciar um conjunto de valores essenciais para seus homens. Veja a lista de valores essenciais apontadas por Jesus. Não é? Então o Senhor fez uma lista aqui de valores essenciais e dentro, desse sermão ele mostra quais os valores que nós devemos ter e coloca isso para os seus apóstolos e para aqueles que estão ouvindo e para aqueles que leem a palavra para saber quais os valores. Mateus 7,12. Ok. Então, valores essenciais que é lembrado aqui no sermão. Ok. Nós já temos aqui uma participação já, DDD 24. Bom dia, pastores, sou do Rio de Janeiro. Vocês têm abençoado muito a minha vida. Eu gostaria de saber se é errado deixar uma filha viajar com o namorado para a praia, mesmo que ela seja uma moça de bom testemunho. Então aí já temos aqui a primeira perguntinha, Guerra, que você pode olhar. Rogério, isso aí depende dos pais, né? Uhum. Está debaixo da autoridade do pai. Não é? Ela é de maior. Então, se a filha for de maior, não pode fazer nada. E aí também tem que ver que em condições, né, Cavalho? É só os dois juntos? Isso. Então você já sabe o que vai acontecer, né? Então, sabendo se os dois vão sozinhos, né, viajar para a praia e você consente, então você já sabe o que vai acontecer, né? Então vocês vão ficar juntos. Agora, se vão para uma casa, vai ter outras pessoas lá, adultos, né, pessoas que do Senhor, né, ou seja, um ambiente totalmente familiar, de santidade, é uma outra coisa. Então, isso você tem que entender. Agora, a minha pergunta é, se você deixar ou não deixar, faz diferença para ela? Ou seja, você dizer assim, não quero que vá, e ela vai da mesma forma, então são situações aí que você tem que avaliar, buscar de Deus a sabedoria estratégica, e você tem que entender essa realidade aí, né? Então, assim, autoriza para os dois estarem somente os dois na praia, então eles vão viver ali, terem momentos de tem que marido ver e mulher, né? Ou seja, mesmo o contexto também, que eles já estão vivendo, né? Se já estão vivendo isso. Tem que ver o contexto dos dois, a forma que estão dentro do lar, a forma que é direcionada isso. Isso aí é um pacote, viu? Que muitas vezes tem pessoas que não tem nem como optar sobre a vida dos filhos. Então, a gente tem que ver como é histórico familiar para poder aconselhar nesse sentido aí, viu? Okay. É isso mesmo, joia? Vamos lá. Rogério, aqui tá, faça as coisas certas pelos motivos certos, entendeu? Então, Jesus alerta, fazer as coisas certas e também pelos motivos certos. Então, se você o motivo, ele é um motivo bom, está dentro dos preceitos do Senhor, faça essa coisa certa, não é? Então nós temos que trabalhar. Jesus alerta, olha, o motivo é bom, o motivo está dentro dos preceitos de Deus, então faça a coisa certa, que lá na frente vai dar certo e você vai colher aquilo que você plantou bem, não é? Verdade. Os frutos vão ser vão vir, né? Vão acontecer. Exatamente. Olha, nós temos uma pergunta aqui que é do Rio de Janeiro. E essa é uma pergunta interessante, Guerra, porque nós já tivemos outros momentos, pessoas perguntando sobre isso, e a gente já tirou essa dúvida, mas vale a gente ressaltar novamente. A pergunta aqui da nossa irmã, que ela já participou em outros momentos, só não está identificando, DDD 21 do Rio de Janeiro. Ela diz assim, eu queria tirar uma dúvida, pastores, existe oração contrária ou não?
Existe. Existe, viu, irmã? Por incrível que pareça, existe. Não é? A gente, muitas vezes, as pessoas não querem acreditar nisso, mas existe. Tem gente aí mandando pesar a mão sobre o outro, não é? Tem pessoa orando para as coisas não acontecer na vida do outro. Que existe, existe. E muitas vezes a oração são chamadas de orações feiticeiras, tá? Então, a resposta está aí, existe. Triste, mas existe. Então, e por que é chamada de uma oração contrária? Porque, na realidade, é uma oração contrária à vontade de Deus. Ou seja, você quer que se estabeleça a sua vontade. Então, se você, um exemplo, né, alguém que está frustrado a respeito, por exemplo, de ver na vida de um irmão o crescimento, a prosperidade na vida dele, não é? Então, você, muitas vezes, estou dizendo você, mas a pessoa, não é? Então, pode orar nesse sentido de, sabe, por que com fulano pode e comigo não? Então, Senhor, eu quero também, eu quero isso. E muitas vezes acaba, então, trazendo um peso, não é? De um ciúme, de uma inveja. Então, existe essa realidade, existe. A palavra de Deus fala muito claramente a respeito dessa oração, que é uma oração feiticeira, ou seja, você, na realidade, usar a oração para amaldiçoar a vida de uma outra pessoa, não é? Então, isso chama-se uma oração contrária à vontade de Deus. Não é? Então existe impedimento, tem pessoas que têm ciúmes, inveja, não querem o crescimento dos outros. Dentro da igreja existe. Dentro das famílias existe. Não é? Um irmão que, sabe, não está gostando que o outro irmão ou a irmã está crescendo, está prosperando. Então isso é uma oração contrária, porque o desejo do Senhor é o quê? É abençoar, não é? E tem pessoas, infelizmente, não é, que não querem a prosperidade, o crescimento e a bênção na vida das outras pessoas, entendeu? Então isso pode, então, de uma certa forma, trazer impedimentos, atrapalhar no mundo espiritual, porque vai existir então aí confronto no mundo espiritual, né? E a palavra de Deus é muito clara, né? Ou seja, que a gente pede, mas pede mal, não é? Nas nossas orações. E muitas vezes a oração contrária é pedir algo contrário àquilo que Deus estabeleceu, né? Então, é por isso que existe sim essa oração. Olha, nós temos aqui, ore de acordo com os compromissos de Deus e não com os seus. Aqui em Mateus 6, no versículo, fala assim: portanto vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. No versículo 10, ele fala assim: faça a tua vontade. Então nós temos aqui, ore de acordo com os compromissos de Deus e não com os seus. Né? Muitas vezes o interesse, o egoísmo, o orgulho é tão forte que as pessoas oram com interesses pessoais, não é? E não com um compromisso em Deus, e sim o interesse seu. E muitas vezes nós temos que orar aquilo que está conforme a palavra de Deus e conforme a direção de Deus. E muitas vezes nós queremos o quê? Direcionar as coisas e trazer a coisa para pessoal. E as pessoas oram e esquecem que Deus está neste negócio, que Deus é dono de todas as coisas e que Deus está ouvindo as suas orações. Não é? Deus está ouvindo. Então, ore conforme o compromisso que você tem com Deus. É verdade. Não é? Tem muita gente pedindo aí, mas não faz, né? Tem gente que não dizima e fica orando aí, pedindo para Deus prosperar ele. Não é dizimista. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui, Guerra, DDD 79, a pessoa diz assim, não se identifica também: peço oração para Deus me converter de verdade e eu ser um instrumento nas mãos de Cristo. Entendeu? É uma situação complicada, né? Mas será que é o Senhor que te converte ou é você que reconhece que você é um pecador, uma pecadora e que você vai aos pés do Senhor em arrependimento, né? Reconhecendo que o seu sacrifício foi um sacrifício que nos
possibilitou e possibilita o livre acesso ao Pai, ou seja, reconhecer que a morte de Jesus na cruz do Calvário, então, ou seja, nos possibilitou, ou seja, sermos processo de regeneração, sermos salvos, sermos então conectados com o Pai novamente, né? Jesus sendo essa ponte que nos liga ao Pai. Então, o Senhor já fez tudo. Ele já proporcionou tudo para mim e para você. O que eu e você precisamos fazer é nos arrependermos dos nossos pecados, não é? E nos apropriarmos dessa nova oportunidade que o Senhor nos concede de nos ligar ao Pai. E essa decisão é sua. Essa atitude é sua. Jesus já fez. Tudo que nós precisamos na realidade, reconhecer, nos apropriar desse sacrifício, não é? E entender que Ele se fez maldito no meu lugar, no seu lugar, para que nós possamos viver essa vida com intensidade. Ok, essa é a primeira fase. A segunda fase é então nós sermos treinados, ou seja, sermos capacitados, não é? Treinados para nós então desenvolvermos a vida cristã equilibrada, a vida cristã que o Senhor propõe nas Escrituras Sagradas. Então é todo aquele processo de preparação, não é, que nós chamamos aqui na igreja de jornada, ou seja, agora mudou o nome, né, de consolidar. O que é consolidar? Então é estudar os princípios básicos da palavra de Deus para que eu possa então me apropriar da palavra de Deus, me habilitar a poder usar, a entender a palavra de Deus, que isso é o quê? É discipulado, é os primeiros passos para caminhar. Até isso também já foi proporcionado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é? Então a palavra de Deus está à nossa disponibilidade. Então assim, o Senhor te converter não é o Senhor que te converte, é você que se converte. O que é converter? É você simplesmente dar meia volta do caminho que você estava andando, 180 graus, você então estava andando, ou seja, conforme o mundo queria, e você estava vivendo de acordo com o que o mundo estava propondo. Então você reconhece o sacrifício, né, ou seja, a atitude vicária do Senhor, você dá meia volta e começa agora a voltar o caminho contrário do mundo e em direção ao Senhor, para desenvolver então esse nível de intimidade e comunhão com o Senhor, que é o desejo do coração dele. Ele está com seus braços abertos para te receber todo momento, a toda hora, não é? Então isso é converter. Então não é o Senhor que te converte, na realidade é você que se converte, se apropria do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e segue na direção, no alvo que Ele tem proposto para você. Tá joia? Olha, nós temos aqui, os seus relacionamentos podem erguê-lo ou afundá-lo. Então nós vamos ver aqui Mateus 6, 14 e 15, que fala assim: porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tem pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então nós temos aqui, nessa oração do Pai Nosso, né, a questão dos seus relacionamentos. Ou pode erguê-lo ou afundar. E aí vem a questão do perdão, desta mágoa, dessa coisa ruim que carrega dentro de você, essa raiva das pessoas, das coisas que aconteceram. Se você não liberar isso aí, isso pode te afundar. Isso pode trazer para você depressão, angústia, ansiedade, raiz de amargura, um monte de coisa dentro de você. Então nós vemos aqui os seus relacionamentos, não é? Ou você vai erguer através dos relacionamentos, ou você vai carregar esse trem ruim dentro de você e vai acabar afundando. Então pense bem nisso, sobre a questão dos relacionamentos e o que você tem feito com os seus relacionamentos. O que você tem arrumado com isso aí? Então, analisa bem aí aonde você está, que meio que você está andando, com quem você está relacionando, que fruto está trazendo para você. Isso, não é isso? Aí tem que priorizar isso aí. Ok. Tem aqui, Guerra DDD 34, diz assim, ó: pastorzinhos lindos. Aí, ó, obrigado pelo lindo, né? Estou até constrangido aqui.
A pergunta é, se eu orar a Deus para tirar uma moça da vida do meu filho, que não é muito legal, é uma oração contrária? Ela não tem nada a ver com ele. Tá, agora sim, é os olhos da mamãe falando. A mamãe, né? Então assim, olha, deixa eu te dar uma orientação. Muda essa oração. Então pede, se você vê que essa pessoa está influenciando negativamente seu filho, né, não está sendo bênção nesse relacionamento, em vez de levá-lo a se aproximar de Deus, está levando a se distanciar, então comece a orar para que Deus possa abrir os olhos dele para enxergar que esse relacionamento não é um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, ok? Então faça isso, para o Senhor tocar no coração dele. Às vezes ele está debaixo de uma venda, ou seja, está debaixo de um encantamento. Então nós vamos orar, você precisa orar e muitas vezes está jejuando para que esse encantamento seja retirado e ele possa ver exatamente o que está acontecendo e a situação que ele está vivendo. Tu entende? Então, muitas vezes nós como pais, a gente tem essa visão, não, essa pessoa não é benção. Mas você sabe quais são os planos de Deus para a vida dela ou para a vida dele? Não é? Então, por isso que é muito mais sábio você orar para que então as vendas dos seus olhos sejam retiradas, para que seja vivificado dentro dele o amor pelo Senhor, o amor pelas Escrituras, pela Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela traz libertação, ou seja, ela traz verdadeiramente a liberdade, não é? Porque se o Filho vos libertar, e o Filho libertou, Jesus. Tu entende como que a oração ela é diferente? Então, aí não é uma oração, não é uma oração contrária, né? É o desejo do teu coração, é o desejo do Pai, que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que foi a instrução que o Senhor deu para Josué, não é? Que nós devemos falar nesse livro, meditar nesse livro dia e noite. Então, essa é a vontade de Deus, tá bom? Olha, nós temos aqui, priorize as coisas eternas e não as temporais. E não gaste esforço com as coisas materiais. Não é? Então o Senhor alerta que priorizar as coisas eternas, as coisas que vão trazer bênçãos para você em questão até de eternidade. E muitas vezes as pessoas priorizam as coisas materiais e esquecem que eles não vão levar isso não. Não é? É verdade. Não tem é igual a história daquele pastor no interior, muito pobre, né? Ele tinha que pregar no velório e ele não tinha terno. Aí ele foi comprar um terno e falou, cara, você tem um terno baratinho aí? O cara falou, eu tenho um aqui que eu vendo para defunto, né? Ele vendia o terno para a pessoa enterrar, era um só e ia embora, né? Ele falou, esse é baratinho, então falei, me dá isso aí. Aí ele comprou ele e quando ele chegou em casa que ele colocou o terno, ele foi colocar a carteira no bolso, o terno não tinha bolso. Nem no paletó e nem na calça. Sim, para que bolso? Aí ele pregou, né? Ninguém leva nada. Aproveitou o gancho, né? Aproveitou o gancho e pregou que ele viu que ninguém leva nada depois que morre. Então, não é? Ele viu que ali não dá, o terno não tinha bolso, tinha nada, porque não precisava de levar nada. Então, muitas vezes nós temos que fazer o quê? Não é? Você priorize as coisas eternas. Tem muita gente aí que está muito apegado com coisas materiais, sabe? E isso aí é um problema. Porque você é pegado com as coisas materiais, você vai esquecer das coisas eternas e isso pode te afastar da intimidade com Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.